Saudações do crente docente. Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Hoje nós estaremos estudando a lição, a revista Profetas Maiores, da editora Central Gospel. E hoje teremos por título a lição de número 2, a gravidade do pecado de uma nação. Vou pedir antes de entrarmos na aula que você possa compartilhar, possa curtir essa aula, possa ativar o sininho para ficar sempre por dentro dos assuntos que são tratados aqui nesse canal do Crente Docente. Dando início a nossa aula, você vai reparar que a revista ela vai seguir um panorama não de descrever profeta por profeta, dentre os profetas maiores, mas ele vai pegar circunstâncias, situações que os profetas passaram para trazer para os tempos de hoje e aí nos alertar acerca de algo que os profetas já falaram lá no passado. E hoje nós vamos tratar acerca do profeta Elias e da situação. Elias passou ali, né? Elias não, me perdoe, profeta Isaías passou ali em relação à gravidade do pecado da nação de Jerusalém, de Israel, naquela época. E algo importante é que nós venhamos a entrar nessa lição sabendo quem é o profeta Isaías. Então, o profeta Isaías, ele profetizou ali na região de Jerusalém por cerca de 40 anos, aonde ele foi profeta no reino do sul, né? Ali na região do reino de Judá, e ele teve ali, no período do reinado ali do rei Uzias, né? Ou Azarias, você chama, cada um chama de uma forma, do rei Jotão, do rei Acás, do rei Ezequias e de Manassés, tá? Ele, então, foi do reino de Judá, ali o reino do sul, ele profetizou no período desses reis, e ele tem algo interessante no seu livro, que é o quê? O livro ele é dividido em duas partes. Na primeira parte, ele vem anunciar e denunciar o pecado. Já na sua segunda parte do livro, ele vem para anunciar a obra da salvação. Então, primeiro ele vem no panorama de anunciar o que o povo vinha fazendo de errado, né? Para depois ele anunciar o arrependimento que o povo deveria se arrepender, para aí sim receber a obra da salvação. Então, duas formas que o livro é dividido. E hoje nós vamos tratar ali as questões dos 12 primeiros capítulos do livro, né? No nosso texto bíblico básico, vai falar muito bem acerca de algo que devemos ter um entendimento, onde ele vai fazer uma comparação ali, que até um jumento ele reconhece, né, quem é o seu dono, aonde ele deve ficar, o que ele deve fazer. Mas o povo de Israel nessa época ignorava os mandamentos, deixava de lado aquilo que Deus tinha estabelecido para a vida deles, para que eles viessem a ter comunhão, que eles viessem a ter relacionamento com Deus. Então, a partir disso, Deus vai usar o profeta para vir anunciar que eles estavam andando num caminho contrário àquilo que Deus estabeleceu para eles, porque quando você anda no caminho do pecado, você está se tornando o inimigo de Deus, porque você está indo na mão contrária daquilo que Deus estabeleceu. E aí ele usa esse profeta, para o profeta anunciar, denunciar e vir a mostrar que tem a salvação, que existe o arrependimento. E é acerca desses assuntos que vamos tratar nessa lição de hoje. Então, no primeiro tópico, né, que a gente vai já entender aqui acerca dos acontecimentos que nos levam a nos afastar de Deus, nós vamos ver que, primeiro, Deus ele enxerga o pecado, né, da nação e envia o profeta, como eu havia dito antes. E aí ele tem uma lista ali de pecados que o povo vinha cometendo, né? Pecados morais, né? Pecados de imoralidade.
pecados espirituais, porque eles adotavam ídolos de outras religiões daquela época, né? Deixando o nosso Deus de lado. Então, ele vai listar essas questões e vai tratar um por um da forma que Deus pede que o profeta faça, tá? Então, nós vamos primeiro ver que nessa lista, o primeiro pecado que o povo entra é o pecado da rebelião, né? O pecado da rebelião. Não é a rebelião. Porque o povo, ele vem se voltando contra Deus, e o interessante é que o autor da revista, ele deixa bem claro a questão do sentido original da palavra aqui, que tem por significado profundo desprezo por ensinamentos daqueles que são revestidos de autoridade. Ou seja, o povo estava ignorando os ensinamentos daqueles que Deus revestiu de autoridade, que eram nessa época os profetas, sacerdotes, levitas, e o povo ignorava esses ensinamentos. Automaticamente Deus enxergava isso como uma rebelião do povo contra a sua doutrina. E quando você, né, não começa a dar ouvido àqueles que têm autoridade de Deus, você vai ao desprezo do conhecimento. Você despreza o conhecimento que Deus estabeleceu ali. E como Deus estabelece o conhecimento? Nessa época, ele levantou, há tempos atrás, quando tirou o seu povo do Egito, Moisés. E aí Moisés ele levanta 10 mandamentos, né? E aí, conforme o tempo vai passando, ele vai estabelecendo um estatuto que os profetas vão dar continuidade anunciando para que o povo siga. E o povo começa a ignorar. Trazendo para os tempos de hoje, nós temos o canon da Bíblia, formada de 66 livros, aonde entre Antigo e Novo Testamento tem a doutrina estabelecida por Deus para a igreja no tempo de hoje, que é o que nós devemos ter e guardar dentro de nós. É o poder da palavra. Então, quando você ignora aquele que prega a palavra, que está revestido da autoridade de Deus, né, para anunciar as boas obras de Jesus Cristo através da palavra, você despreza, automaticamente está desprezando o conhecimento, e quando você despreza o conhecimento, você vai ao passo além, que é o abandono dos mandamentos divinos. Quando você abandona os mandamentos divinos, você deixa de viver a plenitude do que Deus tem para a sua vida. E quando você deixa de viver a plenitude do que Deus tem para a sua vida, você não alcança as bênçãos que Deus separou para você. Então, você cada vez mais vai se afastando. Então, é um estágio que vai devagar. Por exemplo, Adão e Eva, quando o pecado entra no mundo, você pode reparar que a morte espiritual de Adão e Eva foram instantâneas, aconteceu na hora. Mas a morte física, ela vai aos poucos, vai se denegrindo. Então, quando você começa a ser contra aquilo que Deus estabeleceu, deixando de lado o que aqueles que têm autoridade falam, automaticamente dando desprezo ao conhecimento, que vai te levar ao abandono dos mandamentos de Deus, você começa a ir se afastando aos poucos, vai esfriando, vai ficando frio, vai perdendo a vontade de busca, vai perdendo a vontade de estar na presença de Deus, e quando você menos esperar, a morte espiritual ela já aconteceu, e você se caminha para uma morte física também, de uma forma que, por exemplo, Davi, quando ele vai dizer acerca do seu pecado, ele vai falar que ele sente dores na alma e dores físicas, por causa dos pecados que ele havia cometido. E aí você abandona os mandamentos divinos, o que leva ao último estágio, o retrocesso espiritual. E quando você entra nessa questão do retrocesso espiritual, é que a gente tem algo interessante, né? Que é o quê? O retrocesso espiritual
ele faz com que você não perceba que você se afastou de Deus. Trazendo para os tempos de hoje, é o seguinte: você vive uma vida religiosa, assim como os fariseus viviam. Eles iam aos cultos, eles pregavam, eles oravam, eles ensinavam a palavra de Deus, mas por dentro já estavam destruídos, já tinham perdido a presença. E aí o que acontece? Começam a achar que estão acima dos outros. Tem pessoas hoje que, trazendo para os tempos de hoje, que é o que acontece. Está na igreja, louva, prega, canta, faz diversas coisas, trabalha em departamentos, só que já virou uma rotina, virou uma religiosidade, virou um ativismo religioso. Está ali, mas por dentro já perdeu a presença. Quando Cristo vai falar sobre adoração, ele vai falar que ele procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, ou seja, tem que vir do interior, você tem que adorar dentro do seu espírito, mas tem que ser em verdade. Em verdade é o quê? Está pautado nos mandamentos de Deus. Você não pode fugir disso. Ou seja, tem gente que já perdeu essa verdade, já está fora do campo, já não está mais, como a gente usa os termos hoje, perdeu a presença, não está mais avivado, né? E aí o que acontece? Está do lado de dentro e não percebe que está frio, que está morto por dentro. E aí esse é o pior estágio que tem, porque para você reconhecer que precisa retomar ao caminho é o mais difícil. E aí você começa a entrar num estágio que você vai pecando sem perceber que está no caminho errado. Você começa com uma coisa pequena e ela só vai aumentando, e vai aumentando, e vai aumentando, e vai aumentando. E quando você se depara, você está em um estágio que, para você conseguir voltar para a presença de Deus, é muito difícil. Ajuda. E aí nós temos os intercessores, aqueles que intercedem pelas nossas vidas. Então, esse é o primeiro ponto que Isaías ele vem tratando da nação, vinha cometendo naquela época esses delitos, esses atos contra Deus, que vai fazendo com que eles vão se afastando e indo na contramão daquilo que Deus tem para eles. E a gente vai entrar, né, no segundo ponto que o autor da revista coloca aqui, que é agora explicar o que é o pecado. O termo pecado, ele vem do termo grego amartia, que tem por seu significado errar o alvo. É quando você erra o alvo no sentido bíblico de não cumprir aquilo que Deus estabeleceu. Exemplo, quando Paulo vai falar ali, esquecendo das coisas que para trás ficaram, prossigo para o meu alvo. Ele está fazendo a seguinte alusão ali. Paulo, você pode reparar que nas suas cartas, principalmente na carta aos Romanos, ele vai tratar muito a questão de sempre referir ao seu passado, dizendo que o inimigo ataca ele na sua mente, fazendo com que ele se lembre do passado e faça com que ele fique triste, com que ele caia, com que ele se culpe, porque é assim que Satanás faz com a gente. Ele entra na nossa mente nos acusando do que fizemos quando estávamos na outra vida, para que você ache que você perdeu a sua identidade, e aí você fica, eu cometi isso, eu cometi aquilo, e aí você se sente para baixo, você automaticamente se culpa, você começa a se culpar, e aquele seu passado começa a te levar por um caminho que Deus não quer que você trilhe. Aí Paulo vai dizer, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, prossigo para o meu alvo, e o meu alvo, ele é Cristo. Então, continue caminhando em direção ao seu alvo. Continue caminhando em direção a Cristo. Quando você errar e pecar, se você errar o seu alvo, reconheça que errou, retorne ao caminho, peça a Deus que ele vai estender a mão, vai te levantar e você tem o Espírito Santo que te capacita cada vez mais a prosseguir por uma vida pautada no Espírito Santo, pautada nos mandamentos divinos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o termo pecado significa errar o alvo.
E aí, ele agora vai pegar 3 pontos sobre o pecado, 3 pontos sobre o pecado, que vai 3 características, digamos assim, fica melhor, sobre o pecado, que Isaías usa para tentar mostrar ao povo o estado caído que eles estavam. Então, a primeira característica é, ele fala que o pecado é uma doença. E ele faz a comparação de uma doença em estado terminal. Ele fala que o povo está em uma doença em estado terminal. Olha o que o autor da revista ele colocou aqui. O pecado havia contaminado a nação como um todo, mas ela continuava rejeitando o tratamento. Ou seja, Deus enviava, Deus enviava pessoas que anunciavam que aquela nação estava no caminho errado, estava errando o alvo. Mas aí o profeta Isaías ele vai dizer: vocês estão como uma doença em estado terminal. Não importa o que o nosso Deus faça, não importa o que eu venha anunciar para vocês. Cada vez mais parece que vocês não têm cura. Parece que vocês não querem ser curados. Parece que preferem ficar nesse estado caído. Então ele faz essa primeira comparação, que o pecado ele é uma doença em estado terminal. E aí ele entra no segundo ponto, a segunda característica, que ele chama o pecado de uma mácula, né? E o autor da revista ele foi muito feliz quando ele explica aqui a questão da mácula, né? Que um, era um negócio que usava para tingir os tecidos, né? De cor de vermelho. E aí ele vai falar, o pecado é como uma mácula, ou seja, é uma mancha, é algo que vem e coloca uma mancha em vocês e vocês não conseguem tirar, vocês não conseguem limpar. Então, ele está falando assim, quando ele faz essa comparação com a mácula, é um corante que vocês próprios colocaram em vocês e agora estão sujos. Não conseguem se limpar por si só. Para você conseguir tirar a mancha do pecado somente em Cristo Jesus. Somente se arrependendo, somente voltando para Cristo, pedindo direção, pedindo discernimento e um caminho para trilhar pela vida em Cristo Jesus. Então, essa é a segunda característica. A terceira característica que ele fala é a infidelidade. É a infidelidade. Ele vai falar assim, ó, o autor da revista coloca: o povo de Israel foi recebido pelo Senhor como sua amada esposa. Mas, em todo momento, o povo de Israel procurou por amantes. Ele faz essa comparação. Ele coloca o povo de Israel, que hoje nós temos a igreja, falamos da igreja, né? O povo de Deus é a igreja hoje, como a amada esposa de Cristo. Ou seja, Cristo é o noivo, a igreja é a noiva. Só que ele fala, vocês têm amantes, vocês não são fiéis. E ele vai falar que os amantes são os deuses pagãos, os deuses de outras religiões, os deuses de outras culturas naquela época. Ele vai falar, vocês têm diversos amantes. Isso quando não são amantes de si próprios. Ele vai fazer essa comparação. E Paulo vai falar isso também quando ele vai tratar com Timóteo, falando acerca da apostasia. Ele vai falar, esses querem ouvir aquilo que bem entendem, e eles para a sua vida. Então, eles são amantes, são ídolos de si próprios. E eles querem trilhar o próprio caminho. Então, é essa comparação que ele fala. Então, a terceira característica que ele diz é infidelidade. Por quê? Porque Deus buscou o povo, trouxe para perto, e aí o povo, mesmo assim, mesmo tendo sido livrado por Deus diversas vezes, desde os tempos passados, entrado na terra prometida, que Deus mostrou o caminho a ser feito, mesmo assim, depois de todos esses livramentos, eles foram procurar em outros deuses. Deuses que eram objetos, deuses que nem falavam com esse povo. Então, essa é a terceira característica que ele usa. E aí ele vai entrar nos efeitos, né? O que que causa, né? Após o pecado, o que que causa? O que que acontece? Que é o tema da lição. O que que acontece com a nação? Aí ele vai fazer também em 3 pontos a serem seguidos. O primeiro ponto é a política. E ele vai fazer a comparação que os líderes dessa época
ou seja, os reis dessa época, deveriam ser como os pastores de ovelha, ou seja, aqueles que cuidavam do povo, que davam educação ao povo, que mostravam o caminho que o povo devia seguir. Só que aí o profeta Isaías vai falar o seguinte: mas esses reis, no primeiro momento que puderam se submeter a subornos, eles aceitaram e foram contra a vontade de Deus. Deram a prioridade a riquezas, a prazeres humanos e automaticamente deixaram de cuidar do povo, deixaram o povo de lado. Para quê? Para viverem sozinhos, de acordo com aquelas riquezas que eles acumulavam. Você pode perceber que, por exemplo, o rei Ezequias, ele recebe um livramento de Deus quando o profeta vem anunciar para ele que ele tem que colocar a sua casa em ordem, e aí ele vai fazer uma oração chorando e Deus vai mudar a sentença, vai mandar o profeta retornar. O profeta retorna e fala: olha só, Deus está acrescentando na sua vida 15 anos. E aí o povo de outras nações vai começar a vir para conhecer o reinado de Ezequias. E o que Ezequias faz? Abre as portas de casa e começa a mostrar suas riquezas, os remédios que ele tinha, que somente ele tinha. Mostra o seu ouro, mostra a sua prata, dando a entender que ele era autossuficiente e por isso nada acontecia com ele. Então, mesmo depois de Deus ter acrescentado a ele 15 anos de vida, ter dado o livramento, ele, quando vai mostrar ao povo e ele tem a oportunidade de falar do seu Deus, ele vai mostrar seu ouro, sua prata. Por quê? Para ele, o ouro e a prata era suficiente. E ele deixa Deus de lado nesse momento. E é isso que o profeta está alertando. Deus está todo o tempo com o povo e mesmo assim o povo vira as costas para Deus. Então, da política é isso. O, o político, vamos trazer para os tempos de hoje, as autoridades constituídas por Deus, elas têm esse poder. Cuidar da segurança, cuidar da educação. E o que eles fazem? Olham para si próprios e se renderam a subornos. O que acontecia naquela época é o que acontece nos tempos de hoje. E o profeta Isaías vem tratando sobre isso. O outro ponto é na sociedade, né? Ele vai dizer: o pecado afetou o homem e também todos os seus relacionamentos. Assim, viver em sociedade se tornou algo extremamente difícil. Deus criou o homem para ele se relacionar, para ele viver em comunhão, para ele viver bem com o próximo, né? Amar o Senhor, o teu Deus, acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas o que o povo faz? Começa a de novo, olhar para si próprio e querer estar à frente do outro, querer estar à frente do próximo. Então ele não ajuda o próximo, ele não vive em comunhão e cada dia mais fica difícil. Um querendo passar a perna no outro, um querendo ser superior ao outro, quando na verdade o reino de Deus é quando você chegar em cima, estenda a mão para o de baixo chegar junto com você. Ajude o próximo a estar no mesmo patamar que você. Só que o povo hoje, não só hoje, né? Isaías já vinha tratando essa questão, olha para si próprio e diz: não, 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 eu vou na frente, eu que mereço, e esquece do irmão que está ao lado, né? E ele vai falar que nessa época tinha homicidas, tinha assassinatos toda hora, coisas que vemos acontecendo nos tempos de hoje também. E aí nós entramos no terceiro ponto, que é na vida espiritual. Na vida espiritual, ele coloca assim, ó, o autor da revista colocou assim: suas festas eram artificiais e traziam enfado, aborrecimento e dor ao Altíssimo. Ele está falando das festas que ocorriam no templo, festas que o próprio Deus estabeleceu para o povo. E aí, o que ocorre? Ele está falando dos líderes espirituais agora, que nessa época eram levitas, sacerdotes, né? E os próprios profetas. Nos tempos de hoje, nós temos os pastores, né? Os nossos líderes religiosos. E ele está falando que esse povo agora vive uma vida que traz aborrecimento para Deus. Por quê? As festas são dores de cabeça.
não fazem mais para serem festas de adoração a Cristo, fazem para o homem ver. As pregações dos sacerdotes nessa época eram pregações que eram sobre o povo, não sobre Deus. Os levitas pararam de dançar e adorar em louvores a Deus, para começar a levantar o próprio ego e adorar a ídolos, adorar imagens, né? Algo que também está nos tempos de hoje, muito firme, muito forte, e nós devemos combater. Jesus, devemos combater essas heresias, devemos seguir os conselhos de Paulo e bater de frente, porque se eles falam de lá para cá, a igreja deve falar daqui para lá, combatendo esses falsos ensinos. Ele está falando que isso acontecia dentro do templo, que Deus estabeleceu, ou seja, dentro do templo, que hoje para nós é dentro das igrejas. Isso estava acontecendo. Então ele usa disso, né, para mostrar que o povo ele anda em pecado, ele anda contrário à vontade de Deus, né, por livre, espontânea vontade, mesmo Deus sempre estando ali, estendendo a mão, ajudando o povo, livrando o povo. E o que acontece? Para concluirmos essa lição, o pecado ele entrou no mundo através do primeiro Adão. Paulo vai falar isso. O pecado entra no mundo através do primeiro Adão. Mas através do último Adão, que é Cristo Jesus, nós recebemos o direito da salvação e herdamos a vida eterna. Somente Cristo Jesus pode livrar o povo desse momento. Somente em Cristo Jesus podemos prosseguir e caminhar, porque Jesus ele disse: continue indo em frente, continue caminhando em direção. Por quê? Nenhuma porta do inferno ela irá prevalecer contra a igreja. Então a igreja precisa se unir. Se o irmão errar, estenda a mão para ajudar. Não pense em si, pense no coletivo da igreja, pense no coletivo do povo de Deus. Por quê? O evangelho ele é estabelecido para ser pregado ao mundo, para nós mostrarmos para aqueles que estão nesse estado de pecado que existe vida melhor, que existe uma vida em Cristo Jesus que pode trazer bênçãos, que pode mostrar que vamos herdar aquele dia, no soar da trombeta, a vida eterna com Cristo nos céus. Então, que através dessa lição você entenda que somente em Cristo Jesus podemos vencer o pecado. Se você tem alguma dificuldade para vencer algo que está te tirando do caminho de Deus, peça direção, porque Cristo disse assim: eu irei retornar ao Pai, mas vos deixarei um capacitador, um advogado, aquele que irá dar direção, conhecimento, auxílio, ajuda, discernimento, para que você continue firme. Você tem o Espírito Santo que te capacita a viver uma vida pautada nos mandamentos divinos. E como é que você foge do pecado? Leitura da palavra, oração, jejum e vivendo e pedindo para Deus te dar direção. E não ignore o conhecimento, porque o profeta Isaías, ele vai sempre bater nessa tecla, assim como o profeta Oséias, ele vai falar que o povo sempre é, cai por falta do conhecimento. O povo perdeu porque ignorou o conhecimento. E o próprio profeta Oséias vai dizer, no capítulo 6, no verso 3, conheçamos e prossigamos em conhecer. Ou seja, continue vendo Deus na ótica da palavra. Peça para que Deus fale com você através da palavra, porque eu creio que Deus ele vai te dar direção e irá te auxiliar a vencer qualquer advento que apareça para você nessa vida. Ele irá tirar os muros, ele irá tirar os gigantes, irá tirar as muralhas para que você continue prosseguindo firme e forte na presença dele e vencendo qualquer astuta cilada do inimigo na sua vida. Então, em Cristo Jesus e através da palavra, nós vencemos o pecado. Amém? Eu vou pedir para você que, além de curtir e compartilhar esse vídeo, nos siga nas nossas páginas do Instagram, @crentedocente, nos siga aqui no canal do YouTube,
nos siga também no Facebook também, para você ficar sempre por dentro de todos os assuntos, porque além das lições das revistas, nós temos outros assuntos, como a educação cristã, falamos sobre questões do Halloween, Natal, na ótica cristã. Então, para você ficar sempre por dentro, nos siga em todas as nossas redes sociais. Amém? Deus possa abençoar você, possa abençoar a sua casa e a sua família.